Durante milhares de anos, eles dominaram os céus. Criaturas gigantescas, predadores perfeitos, seres capazes de incendiar exércitos inteiros apenas com a sua respiração. Os reis chamavam essas criaturas de demônios, os camponeses os viam como punições dos céus, e os caçadores da época da Idade Média dedicaram suas vidas à destruição dessas criaturas. Mas e se os dragões não fossem apenas mitos? E se existisse uma explicação biológica, uma lógica evolutiva, uma origem real para essas criaturas tão fantasiosas? Nesse vídeo, vamos mergulhar na anatomia proibida dos dragões e entender como é que funcionava sua fisiologia, metabolismo, reprodução, sua relação com o elemento fogo e a guerra que foi travada contra eles na Idade Média, e o verdadeiro motivo que levou à sua extinção. Então apague as luzes, porque este vídeo aqui não é apenas uma história, é a autópsia de uma espécie que foi perdida. Então você que é novo nesse canal, meu amigo, não me conhecia, já se inscreva, deixa o seu like, compartilha bastante esse vídeo, né? Eu sofri um strike aí recentemente, então peço que você que está chegando agora já se inscreva, tá? Dá o hype, ajuda aí o canal a chegar nos 5.000 inscritos, que tudo isso colabora muito para a produção de novos vídeos aqui. Agora, sem enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, a maioria das lendas descreve os dragões como seres mágicos, tá? Mas a verdade é que a magia talvez nunca tenha existido na espécie em si. Calma que eu vou explicar. O que os povos antigos chamavam de magia poderia ser apenas ciência que não era comprovada na época. A teoria mais aceita entre os estudiosos ocultistas afirma que dragões surgiram há aproximadamente 90 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo Superior, tá? Muito antes do homem aparecer. Eles não eram mamíferos, também não eram répteis comuns, era como se fosse uma mistura dos dois, né? Os dragões eles pertenciam a um ramo evolutivo isolado, descendente dos arcossauros gigantescos, os mesmos ancestrais dos crocodilos e dos dinossauros. Mas havia uma diferença. Enquanto os dinossauros dependiam da força bruta, os dragões desenvolveram a inteligência. Uma inteligência predatória muito interessante. Capacidade de caça estratégica, memória avançada, reconhecimento territorial e comunicação sonora extremamente complexa. Os primeiros dragões provavelmente eram bem menores do que aqueles que a gente viu nos filmes, né, no Game of Thrones, por exemplo. Criaturas semelhantes a grandes lagartos alados, com cerca de 4 metros, né? Corpos leves, asas membranosas e metabolismo extremamente acelerado. Mas a evolução transformou essas criaturas em monstros colossais, porque o planeta da época ele favorecia essas criaturas gigantes, tanto é que tinha a preguiça gigante, tinha o Australopithecus, né, que era um parente distante do orangotango, também que era gigantesco. Tinha o crocodilo, né, que tinha 12 metros, tinha a titanoboa, tinha animais aí extremamente gigantescos que era comum. A preguiça gigante também. Então o oxigênio ele era abundante nessa época, as temperaturas eram elevadas e havia alimento suficiente para sustentar essas criaturas gigantescas, né? Então muita gente se pergunta por que a megafauna era chamada assim, megafauna, por que ela sumiu? Bom, primeiro porque o alimento foi sumindo, foi ficando escasso, então esses predadores, super predadores, foram deixando de existir por isso. Eles tiveram que se adaptar, né? Então, nessa época, os dragões começaram a crescer de tamanho e foram crescendo até se tornarem verdadeiros reis do planeta durante muito tempo. Inclusive, eu acho que foi o biólogo Henrique, se eu não me engano, que mencionou que houve um período na história, né, evolutiva que foi o reinado das chamadas aves do terror. E os dragões faziam parte disso, mas bem antes, tá? Enfim, agora falando sobre a biologia dessas criaturas aí. O corpo de um dragão era uma obra-prima da evolução, tá? Cada osso, cada músculo, cada órgão existia para transformar a criatura na máquina de guerra perfeita. O primeiro detalhe impressionante era o esqueleto. Os ossos dos dragões, eles eram ocos, né? Assim como os das aves modernas, mas eram extremamente resistentes. Estruturas internas semelhantes a colmeias, né?
que distribuíam o impacto e a pressão, permitindo que eles conseguissem voar, mesmo sendo extremamente pesados. Alguns dragões, segundo o que se sabe, podiam ultrapassar 20 toneladas, cara. Isso é um absurdo. O bicho era gigantesco, era quase aí um King Kong voando. Imagina aí. Mesmo assim, eles eram capazes de voar por horas. Eles conseguiam fazer isso. Isso só era possível graças a um sistema respiratório extremamente avançado, tá? Ao contrário dos mamíferos, os dragões possuíam bolsas de ar internas. O oxigênio ele ficava circulando ali de forma contínua pelo corpo, sem interrupção. Isso tornava o metabolismo dessas criaturas extremamente eficiente. Outro detalhe interessante eram os músculos que recebiam oxigênio de forma constante, produzindo explosões de força inimagináveis. Agora você imagina o quão forte essas criaturas eram, tá? Um dragão adulto aí, ele podia mergulhar do céu a mais de 300 quilômetros por hora, o bicho era uma bala, né? E sobreviver ao impacto quando ele chegasse no chão. Só que o que mais aterrorizava não era nem só essa questão, né? Essa questão só do tanto da força, a velocidade. Um detalhe que deixava os dragões ainda mais sinistros, tá? Era o coração. Pois é. Os dragões possuíam dois sistemas cardíacos, ou seja, eles tinham dois corações. Um coração principal e tinha também o chamado coração secundário. Bom, esse sistema cardíaco, no caso, mantinha o dragão vivo, o primeiro coração no caso, ele tinha essa função, e o segundo coração era responsável pelo voo e pelo mecanismo do fogo. Sim, o fogo tinha origem biológica, ao contrário do que muita gente achava que era uma coisa mágica, um ritual. Não, não era. Tinha uma explicação. Agora eu vou pedir para você que tá assistindo até aqui, se não é inscrito ainda, meu irmão, se inscreve, tá? Deixa de ser corno e se inscreve aqui neste canal, tá? Porque só aqui eu trago esse quadro que é o Fisiologia e Biologia das Criaturas Sobrenaturais. Agora retornando, como é que esses dragões produziam fogo narrador? Era pelo loló? Não, vou explicar. Bom, durante séculos, homens acreditavam que os dragões eles cuspiam magia, né? Que eles faziam um ritual lá, o Vingarte Levioso, e cuspia fogo, mas não era bem assim. A realidade ela era um pouco mais assustadora. Os dragões eles eram organismos químicos vivos, então dentro do corpo existiam duas glândulas especiais. Uma armazenava compostos ricos em fósforo, tá? E outra produzia gases inflamáveis semelhantes ao metano. Quando o dragão exalava, essas substâncias elas se misturavam, mas ainda faltava a ignição, e ela acontecia através de placas mineralizadas localizadas na garganta do animal. Essas placas geravam faíscas por atrito, como se fosse uma pederneira biológica, e o resultado disso, uma explosão de fogo. Algumas espécies conseguiam lançar chamas por mais de 15 metros, outras produziam rajadas curtas, mas extremamente quentes, capazes aí de derreter armaduras, né, dos guerreiros antigos, e o uso constante desse mecanismo, porém, consumia muita energia do bicho, tá? Ele ficava extremamente cansado depois, então era comum você ver não, era comum, né, na época, segundo os relatos, esses dragões em batalha cuspirem fogo, né, exalarem o fogo e depois desmaiar, porque exigia demais dele. Por isso que os dragões precisavam caçar grandes quantidades de alimento para poder sustentar esse mecanismo aí. O único dragão adulto, segundo o que se sabe, ele podia consumir bois inteiros, cervos, cavalos e até gente. Pois é. Os relatos medievais sobre dragões devorando aldeias inteiras também, talvez, né, não sejam tão lendas assim. Porque para sobreviver, essas criaturas precisavam comer demais. Muito mesmo, era quase aquele programa Quilos Mortais, só com dragões. O bicho comendo o dia todo. Tá? Agora falando da sua inteligência. Bom, o erro da humanidade foi imaginar que os dragões eram só animais estúpidos, e não era bem assim, cara. Eles não eram, muito pelo contrário. Estudos antigos sugerem que os dragões possuíam consciência avançada e alguns cronistas afirmavam que certas criaturas aprendiam até idiomas, reconheciam símbolos e até compreendiam estratégias militares, ou seja, o bicho era extremamente inteligente. Isso transformava cada dragão em um possível inimigo, né?
Eles aprendiam padrões. Se uma cidade utilizasse catapultas, o dragão passava a caçar de noite. Se cavaleiros usassem lanças, a criatura mudava a trajetória de mergulho. E eles se adaptavam rapidamente, tá? E havia ainda uma coisa ainda mais perturbadora. Os dragões demonstravam emoções complexas, como proteção parental, vínculos territoriais, rituais de acasalamento e até o luto. Pois é, existem registros de dragões que permaneceram dias ao lado de parceiros que morreram, rugindo para o céu, como se entendessem a morte, tá? E a reprodução desses bichos, como é que funcionava? Bom, a reprodução dos dragões era algo bem lento. Isso seria fatal para sua sobrevivência futura. As fêmeas colocavam poucos ovos, tá? Normalmente entre 1 a 3, mas cada ovo era gigantesco, pesando até 80 quilos, ou seja, um peso no adulto. As cavernas vulcânicas eram os locais preferidos para a incubação. O calor natural mantinha os embriões vivos e os filhotes podiam levar até 3 anos para nascer. Era uma gestação longa, tá? Quando eles emergiam já eram predadores, pequenos, violentos, instintivos. Os pais protegiam o ninho com agressividade extrema. Muitos caçadores morreram tentando roubar aí os ovos de dragões na época, porque ovos de dragão eram considerados objetos sagrados, muito parecido com o que foi mostrado lá em Game of Thrones, tá? Os reis pagavam fortunas para conseguir isso daí, né, para quem levasse. Alquimistas acreditavam que o sangue embrionário podia curar doenças, e a igreja via os ovos como manifestações diabólicas, né? Isso foi que deu início à caça aos dragões, né? Bom, na Idade das Trevas, ou Idade Média, a humanidade estava aterrorizada, né? Era uma época muito complicada, tinha muita fome, guerra, doenças aí, ainda mais as criaturas sobrenaturais que nessa época, segundo o que se sabe, dominavam tudo mesmo, tá? Mas no céu ainda tinha os dragões, né? Vilas inteiras sumiam durante a noite, campos eram incendiados, torres desmoronavam aí, e quando o rugido ecoava, todos já sabiam que era a morte chegando. Os reis começavam a criar grupos especializados aí, de caçadores de dragões, homens que eram treinados desde criança para caçar essa criatura, né? Para rastrear, criar resistência às chamas aí também, né? E combater essas criaturas de uma forma mais efetiva. Eles utilizavam algumas armaduras revestidas com couro molhado, escudos reforçados e lanças gigantescas. Mas isso raramente funcionava, tá? Porque enfrentar um dragão era quase suicídio, de fato. Muitos cavaleiros enlouqueciam antes mesmo da batalha. O simples tamanho da criatura já destruía a mente do cara. Imagina só, você chegar lá, ver uma sombra gigante cobrindo o céu, enquanto o chão treme sobre as suas patas. Rapaz, é complicado. Imagine ouvir o som das asas como trovões vivos, uma criatura imensa que se aproxima, né? Agora imagina sentir o calor do fogo antes mesmo dele chegar. Era isso que os caçadores enfrentavam, né? Agora existiam aí os grandes caçadores da época. Entre os séculos aí 11 e o século 14, surgiram ordens inteiras dedicadas ao extermínio de dragões, tá? A mais famosa delas era conhecida como a Ordem de São Valak, uma organização secreta financiada pelos reis europeus. Seus membros juravam eliminar qualquer criatura alada que eles encontrassem. Os caras ficaram realmente com essa mentalidade de extermínio ao dragão. Eles estudavam comportamento, rotas de voo, padrões de caça e descobriram algo crucial. Os dragões possuíam pontos vulneráveis, tá? A membrana das asas, os olhos e principalmente a região inferior do pescoço, onde as escamas eram mais finas, né? Mas atingir esse ponto exigia proximidade muito grande. E se o cara vacilasse, ele morria, né? Quase todo mundo morria tentando. Os relatos das batalhas são grotescos. Homens queimados vivos, castelos explodindo aí, cavalos em chamas. Menina, algumas guerras contra dragões duravam semanas, porque essas criaturas feridas desapareciam das montanhas e retornavam ainda mais violentas. Mas os humanos tinham uma vantagem: o número. Enquanto os dragões se reproduziam de forma lenta, a humanidade crescia de forma rápida e evoluía tecnologicamente. Até que chegou o momento da queda dessas criaturas. A extinção dos dragões não aconteceu de uma vez, tá? Ela foi lenta,
cruel e inevitável. O primeiro golpe que essas criaturas sofreram foi ambiental. Com o crescimento da humanidade, florestas começaram a sumir, né? As montanhas foram exploradas, cavernas foram destruídas e territórios naturais sumiram. Os dragões começaram a passar fome, de fato. Muitos migraram para áreas habitadas, né? Isso aumentou ainda mais os conflitos. Depois veio a caça organizada, como eu falei, e os exércitos inteiros passaram a exterminar os ninhos, né? Matar os dragões filhotes. Filhotes eram mortos e ovos eram destruídos. As populações entraram em colapso. Mas houve um terceiro fator também que ajudou a eliminar os dragões de forma mais direta, tá? Que foram as doenças. Alguns estudiosos acreditam que os dragões foram atingidos por uma infecção respiratória muito grave, algo semelhante a uma pneumonia fúngica, tá? Isso afetava diretamente suas bolsas de ar, né, as bolsas de ar internas, e sem a respiração eficiente eles não conseguiam voar. Sem voo, eles não conseguiam caçar. Então morriam lentamente. Os últimos registros confiáveis de dragões eles apareceram no século XV. Criaturas vistas em regiões montanhosas bem isoladas, e depois disso aí, o silêncio. Bom, existe uma lenda esquecida que é a história do último dragão, tá? Segundo alguns manuscritos antigos, a última criatura viva habitava uma montanha congelada no norte da Europa. Era velha, ferida e cega de um olho. Essa criatura vivia sozinha. Os aldeões diziam que o dragão ele não atacava mais pessoas. Ele apenas observava, como se esperasse alguma coisa. Então, um grupo de caçadores chegou, homens experientes, tá? Veteranos. Eles escalaram a montanha durante dias e encontraram a criatura dormindo. Os relatos descrevem algo perturbador. O dragão não lutou de forma imediata. Primeiro ele encarou os homens, como se entendesse o que estava acontecendo, como se ele soubesse que tinha chegado sua hora. Então ele rugiu. Um rugido muito poderoso, que a neve caiu nas montanhas. A batalha durou horas aí, e quando acabou, o último dragão estava morto. E com ele morria uma espécie inteira. Os caçadores retornaram como heróis, mas alguns relatos dizem que um deles enlouqueceu, porque ao olhar nos olhos dessa criatura, ele percebeu algo terrível, que o dragão em si não era um monstro, era apenas um animal tentando sobreviver. Mas é a pergunta que muita gente me faz no canal até hoje. Narrador, e esses dragões, eles existem ainda? E se eles ainda existirem? Bom, pessoal, os dragões, até onde se sabe, eles foram completamente extintos, tá? Não tem nenhum registro mais. Tem umas filmagens aqui no YouTube, mas são IA, tá? Eu já digo logo. Ou o pessoal querendo se aparecer dizendo que está vendo dragões no céu, mas não estão, né? Mas e se eles existissem? Bom, existem regiões no planeta que ainda não foram totalmente exploradas. Cavernas profundas, cordilheiras isoladas, ilhas vulcânicas que ainda são inacessíveis, locais perfeitos para esconder criaturas de certa forma gigantes. Além disso, tem relatos modernos que continuam chegando, né, de sombras gigantes nos céus, rugidos inexplicáveis, animais encontrados carbonizados. Seria isso coincidência? Talvez. Ou talvez os últimos descendentes dos dragões ainda estejam vivos, esperando aí, né, observando, escondido nas partes mais esquecidas do mundo. Porque a natureza nunca abandona completamente as suas criações, e predadores perfeitos raramente desaparecem sem deixar rastros. Os dragões, eles podem ter sido, pessoal, destruídos pela humanidade, mas a sua memória permaneceu tanto nas lendas, pinturas, nos filmes, e talvez porque, no fundo, a humanidade nunca esqueceu o terror de olhar para o céu e perceber que existia algo acima deles, né, na cadeia alimentar. Algo colossal, inteligente e faminto. Então, da próxima vez que ouvir uma história sobre dragões, talvez não esteja ouvindo fantasia, talvez esteja ouvindo um eco distante de uma espécie que realmente existiu. E talvez ainda estejam por aí. Bom, pessoal, mas se vocês gostaram desse vídeo, né, sobre esse quadro que eu estou fazendo da biologia das criaturas, deixe o seu comentário, deixe o seu like, tá? Isso ajuda demais o canal. Vou ficando por aqui, né, com mais esse vídeo aqui para vocês.
Desejo uma ótima noite a todos. Fiquem na paz e até breve, meus pequenos.